Gente, lembra que ontem a gente falava aqui, ontem e antes de ontem, sobre a decisão da Austrália, aquela proibição de redes sociais para os menores de 16 anos, começou a valer na Austrália, primeiro país no mundo a promover essa restrição. E a partir de uma escalada global de denúncias e processos contra as big techs, contra as plataformas. Autoridades alertam para o uso de linguagem em código para esconder mensagens de ódio, violência, até criminosas, por crianças e adolescentes nas redes sociais. Olha como essa discussão é importante, como o Brasil precisa mergulhar de cabeça nisso e como a gente ainda tem muito a avançar nesse sentido. Para ajudar os pais e responsáveis a reconhecerem esses sinais, o Ministério Público do Rio Grande do Sul criou uma espécie de dicionário com 350 palavras. Quer ver só uma coisa? Essa lista inclui termos como Luiz, que significa automutilação, TCC, que indica idolatrar assassinos em massa, e HSN, que representa grupos neonazistas. Em alguns casos, os jovens chegam inclusive a utilizar emojis para substituir os termos. É o que destaca o promotor de justiça, Márcio Abreu Ferreira da Cunha. CP, que é uma abreviação de Child Pornography, e algumas variações. A gente já encontrou, por exemplo, emojis para não utilizar a sigla CP. Eles utilizam uma xícara de café. E para os pais fica difícil, né? Mas não tem jeito. Precisa monitorar e monitorar de perto. A recomendação, segundo o próprio promotor de justiça, Leonardo dos Santos Rossi, é que pais responsáveis monitorem a atividade das crianças e adolescentes na internet. O mais importante é que o pai assuma o seu papel de pai. Pega o telefone desse filho, que converse com o filho, procure entender a situação e, a partir dali, vá procurar atendimento psicológico ou, se uma situação mais grave, pode procurar o Ministério Público, Polícia Civil. Tem esse papel dos pais, sem dúvida nenhuma, de monitoramento do que seus filhos fazem na internet. Tem o papel do Estado, da polícia, porque a gente está falando de caso de polícia, mas dos nossos legisladores, para que, de fato, as big techs possam ser responsabilizadas por abrigarem conteúdos criminosos. E nessa direção aqui, o Brasil ainda precisa dar passos importantes. Como fez a Austrália, como essa discussão já acontece há mais tempo na própria União Europeia, porque a gente está falando de cada vez mais artifícios usados por adolescentes, e a gente está falando de alguns deles, dessa linguagem, né, própria, que podem indicar sinais de tendência à violência extrema. É um glossário que também categoriza os tipos de ações e grupos aos quais os jovens podem se associar. Um perigo danado, né? Então, para pais, é um desafio tremendo, mas para as autoridades fica aí o desafio de legislar melhor e, de repente, acompanhando decisões como essa da Austrália, sobre a qual a gente falou. Roseli Saião, nossa colunista, sempre diz, e a gente repete aqui porque eu acho que a associação é perfeita. Internet é como praça pública, tem de tudo. Pode ter um museu de arte, mas pode ter droga, pode ter tudo, né? E daí a necessidade de monitoramento disso. Sheila, a gente vem falando sobre esse tema. Para quem teve um pouco de dificuldade de visualizar essa linguagem em código, né, para esconder esses crimes e as mensagens de ódio que são postadas na internet, a gente recomenda uma série que no começo do ano fez muito sucesso. É uma série que foi lançada em março agora de 2025, chamada Adolescência. É Netflix. Eu assisti novamente agora na última semana e é impactante, é muito chocante. E, sem querer dar spoiler para quem ainda não viu, uma parte muito importante dessa trama, que é uma trama de drama, né? Trata de um homicídio, de um assassinato, envolve adolescentes também. Ela fala sobre isso, sobre essa linguagem em código na internet. Então fica a recomendação para quem não conseguiu ligar uma coisa com a outra, a série Adolescência, que tem também... Tem uma parte muito importante, né, dessa trama, ela tá ligada à linguagem em códigos, e aí já dou, aí sim, um spoiler, o último episódio, prepara o lencinho, porque a coisa é muito forte.